Voltamos do intervalo. E aí, tomou aquele café? Posso entender por que você demorou tanto retornar para nossa aula? É jogo rápido, café volta, não me deixa esperando não. Costumo dizer, quem grava a aula se encontra em outra dimensão, né? Você me deixou parado esperando você aqui. Que absurdo, que falta de respeito, Florencio, né? Meu Deus. Enfim, vamos retomar nossa aula, porque temos que dar continuidade no nosso estudo da lei de preconceito. Olha aí, né? Nós falamos tanta coisa no primeiro bloco, né? Falamos sobre a noção histórica, falamos sobre o que é lei K.O., lei Afonso Arinos, falamos também a noção doutrinária de preconceito e discriminação, falamos o que é abordado na lei de racismo ou preconceito, falamos a porofobia que não é racismo, falamos sobre a questão de como uma conduta homofóbica, transfóbica é de acordo com o STF, embora não esteja expresso ainda na lei de racismo. Falamos também sobre o que a Constituição diz, as suas características. Falamos que racismo não é crime hediondo. Muitas dicas, muitas informações que são válidas para sua prova. Você que me conhece sabe que a aula é do básico ao avançado, mas o avançado não é aquela noia, aquela viagem, não é falar groselha, é falar o que de fato é importante para a sua prova, certo? Então vamos lá. Paramos nesse julgado sobre a incitação ao ódio. Eu chamo a sua atenção que podemos ter conclusões diferentes, né? Primeiramente, eu quero que você anote no seu caderno proselitismo religioso. O que é um proselitismo religioso? É quando alguém tenta convencer outra pessoa ou outras pessoas a virem para a sua religião, ainda que existam comparações entre religiões. Eu quero que você anote no seu caderno que proselitismo religioso, tentar convencer outras pessoas a participarem da sua religião, não é crime, tá? Mas sabemos que não existe direito absoluto. Se esse proselitismo religioso, esse discurso, ele for calcado com ódio em seu discurso, for muito pesado nesse contexto que eu mencionei nesse julgado, pode ser considerado racismo. Então depende, né, da situação. Proselitismo religioso, convencer outras pessoas a virem para a sua religião, não é crime. Admite-se. Agora, quem utiliza de discurso de ódio contra qualquer outra denominação não está protegido. Assim podemos concluir que é possível condenação de um líder religioso por crime de racismo, em caso de discurso de ódio público contra outras denominações religiosas. Então, o X da questão é o discurso de ódio, certo? Logo, não é qualquer crítica de um líder religioso a outras religiões que configurará o crime de racismo. Essa condenação dependerá do caso concreto, certo? Das palavras que foram ditas, visando suprimir ou reduzir a dignidade da pessoa humana, tá? Então, muito importante que você saiba dessas informações. Outro julgado importante, o crime de racismo, na verdade, olha, o crime de injúria racial, espécie do gênero racismo, é imprescritível. Meu amigo, para explicar isso, para explicar esse julgado 2021, a gente vai ter que fazer uma discussão, uma análise histórica, que eu abri um tópico só para falar sobre isso, da injúria qualificada. Então, a partir desse momento, para muitos é novidade, que é uma alteração que aconteceu assim, não é recente, tá? Uma alteração de 2023 em nossa legislação, no Código Penal, na lei de preconceito. Mas antes de explicar o que está presente hoje, eu tenho que explicar toda uma noção histórica, tá? Primeiramente, vamos lá. Ó, antes de você entender esse julgado, espera um pouco. Eu sei que você quer copiar aí, mas espera um pouco, tá? Acompanha comigo que eu vou te explicar. Agora, tenha atenção, que agora a conversa agora vai engrossar, que eu vou explicar agora uma noção histórica. Primeiro ponto, eu quero que você entenda uma noção cronológica, histórica, para a gente chegar até esse julgado, o que prevalece hoje, certo? Primeiramente, quando a Constituição de 88, ela disse, ó, racismo é crime, né, inafiançável, a pena tem que ser de reclusão, nos termos da lei. A Constituição Federal, na sua visão, você acha que ela restringiu racismo apenas em uma única lei? Só pode ter racismo em uma única lei, uma só, e se não tiver nela, nada mais pode configurar racismo? Foi uma questão discutida. Então, existiu uma discussão doutrinária que, embora tenha uma lei de preconceito, essa lei ela não visa descrever de forma taxativa única o que seria racismo. Outras leis ou outros artigos também poderiam abordar, desde que fosse na temática do racismo, crimes de racismo.
e, logicamente, teria que obedecer essa lógica constitucional. O principal exemplo discutido na doutrina seria a injúria racial, aquela injúria qualificada no Código Penal, né? Tem os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Então, tinha essa discussão. Racismo é somente o que tem na lei de racismo. Mas peraí, no Código Penal tem a injúria racial, a injúria qualificada, que pode ser racismo também. Alguns defendiam isso, outros eram contrários. Porque muda tudo, né? Quando eu tenho racismo, eu tenho um crime imprescritível, eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, tomando conhecimento, o Estado tem que se movimentar, ele tem que aguardar se a pessoa tem interesse ou não. Sabemos que os crimes contra a honra, eu tenho uma necessidade de processamento e até mesmo de investigação, que a pessoa diga, né, via de regra, né? Eu tenho interesse que você apure, né, um fato delitivo, uma representação, certo? Então, não vou aprofundar porque não é aula de crimes contra a honra, então não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero dizer para você que existia sim no Código Penal essa injúria racial. Tinha lá, você ofender alguém, a dignidade do decoro, por raça, existia essa previsão no Código Penal. Aí sempre existia essa comparação, peraí, é racismo, não é, parece, não parece, enfim. Chegou um momento que o STF ele se posicionou. Ele diz o seguinte, sabe aquela injúria racial lá do Código Penal? Ela é espécie do gênero racismo, tal como consta nesse julgado. O crime de injúria racial, aquele do Código Penal, espécie do gênero racismo. Portanto, ele é imprescritível. Lembra que eu falei sobre o ativismo judicial, quando o judiciário legisla? Essa jurisprudência ela recebeu muitas críticas. Por quê? Não está, mais uma vez, na lei. Foi uma interpretação do judiciário, né? Porque lá deixa bem claro que é condicionado à representação, então gerou uma certa confusão do ordenamento jurídico, né? Do aplicador da lei. Então, a ordem cronológica. A Constituição determina, crie um crime de racismo. Foi feito, criou uma lei para tratar sobre isso. Aí surgiu uma discussão, peraí, é só o crime de racismo que está na lei? Pode estar em outro lugar? Aí que sempre comparavam, né, a injúria racial do Código Penal com a lei de racismo, se estava ou não, quais eram as diferenças. Então, em 2021, sobreveio uma jurisprudência que diz, essa injúria racial do Código Penal, ela faz parte, sim, é racismo, tá? Portanto, é imprescritível. E, posteriormente, visando corrigir essa jurisprudência, porque, mais uma vez, não é papel do judiciário legislar. Inclusive, para muitos, essa jurisprudência feriu o princípio da legalidade, porque não tem lei nesse sentido, né? Não foi feitas essas correções. Então, em 2023, o legislador visando corrigir esse ponto e tomando proporções que injúria racial, de fato, é espécie do gênero racismo, conforme diz a jurisprudência, ele resolveu incluir de fato, a injúria racial na lei de preconceito e fez uma singela alteração no Código Penal da injúria qualificada, lá dos crimes contra a honra. Então, é nesse contexto que eu vou apresentar para você. Eu tenho uma ordem constitucional, eu tenho uma divergência doutrinária, eu tenho um entendimento do STF, que eu mencionei, e agora eu tenho uma inclusão legal na lei de preconceito. Então, vamos agora anotar no caderno. O Código Penal prevê que a injúria qualificada, assim como os demais crimes contra a honra, requer que seja ofensa dirigida a pessoa ou pessoas determinadas. A atribuição de qualidade negativa à vítima individualizada, calcada em elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, constitui um crime de injúria qualificada. Esse crime sofreu alteração em 2023. Olha na tela. Antiga redação do artigo 140, parágrafo 3º, que era injúria racial, né? Se injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos. É a antiga redação. Hoje, 2023, né, que foi incluída aqui em 2023, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, à condição da pessoa idosa ou com deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Observe que suprimiu essa lei 14.532, a expressão raça, cor, etnia e origem. Olha só, até resolvi sintetizar aqui para você. Em vermelho foi riscado cor, etnia, origem, permaneceu religião, condição de pessoa idosa e portador de deficiência, né? Então, analisando a nova redação, ficou esses 3 pontos.
você deve estar se questionando, embora eu tenha respondido, com a alteração da injúria qualificada e exclusão de raça, cor, etnia e origem, deixaram de ser punidos? Você já sabe a resposta. A resposta é não, porque foi incluída na lei, né, que trata sobre a lei de preconceito, né? Então, elas foram excluídas do Código Penal, mas elas migraram para a lei de preconceito. Então, agora na lei de preconceito, no artigo 2A, incluído em 2023, eu tenho a seguinte redação: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Está incluída onde? Está incluída onde? Na lei de preconceito. Então, esses termos foram migrados, né, transportados para a lei de preconceito, saíram do Código Penal. Agora resolveu tudo. Se existir um entendimento do STF, agora eu tenho previsão legal sobre este assunto. Ó, eu sempre gosto de forçar em tabela, que eu acho que ajuda a fixar, né? Eu acho que você concorda também. Mais uma tabela. O que é injúria atualmente? O que é injúria qualificada? Aquela do Código Penal, aquele crime contra a honra. E o racismo. Olha a diferença. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, à condição da pessoa idosa ou com deficiência, eu tenho uma injúria qualificada, certo? Ela tem como característica a prescrição, ela vai prescrever como uma regra no ordenamento jurídico. É um crime de ação penal pública condicionado à representação. Por outro lado, a injúria racial, agora prevista na lei de racismo, de preconceito, injuriar alguém, ofendendo uma dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena de reclusão a 2 anos. A pena é aumentada, anota isso, é de metade se o crime for cometido mediante concurso, né, a reunião de 2 ou mais pessoas. Ele possui como característica, como qualquer crime de racismo, é imprescritível. A ação penal pública é incondicionada. Logo, neste caso, o Estado pode investigar, o Estado pode processar e a vítima não precisa dizer, peraí, eu quero que você faça isso. Agora, na injúria qualificada, eu preciso que a vítima diga, olha, eu tenho interesse que o Estado apure e investigue. Eu chamo a sua atenção para um ponto que pode gerar algumas questões jurisprudenciais futuras. Olha comigo. Olha na tela. Não sei se você observou, mas tem um ponto interessante aqui. Quando você estudou comigo, né, sobre a abrangência da lei de preconceito, nós falamos raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Eu quero que você se lembre desses pontos. Olha na tela. Olha na tela. A lei, ela incluiu a injúria racial, mas ela deixou de fora da lei de racismo religião. Religião. Viu que interessante? Porque na lei de preconceito ela diz muito bem claro ali, né? É raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. É a abrangência da lei. Mas a injúria racial, de forma específica, ela não incluiu religião. Na minha visão, foi um erro do legislador, né? E a partir do momento que existe ali uma previsão legal, eu não posso simplesmente incluir somente o STF, né? Eu, como um mero professor, eu digo para você ficar atento, né? Ficar atento a entendimentos jurisprudenciais, atento à página do professor, que surgir alguma alteração eu vou dizer no meu Instagram. Mas por enquanto é o que prevalece. A injúria racial, agora prevista em 2023, incluída na lei, ela envolve raça, cor, etnia, procedência nacional, mas deixou de fora religião. Religião ficou lá na injúria qualificada no Código Penal, né? Então, conforme o contexto, sabemos que preconceito e discriminação de religião vai entrar na lei de racismo, mas na injúria racial, nesse crime específico do 2A, não foi previsto expressamente. Curiosamente. Olha que interessante, olha que peguinha bom para cair em prova, né? Então, vamos lá, em resumo. A abrangência da lei inclui religião. A lei inclui a maioria dos crimes ali inclui religião. É racismo, tá? Inclusive é um dos principais aí, né, conforme o caso, a religião, essas perseguições que existiram no passado, né, em outros países. Agora, na injúria racial de forma específica, não foi incluída na lei de racismo. Engraçado, né? Foi uma falha do legislador ali. Mas vamos lá, volta comigo. Olha que interessante para cair em prova, né? Informações gerais da lei de preconceito, tá? Isso aqui é interessante. A abrangência do bem jurídico tutelado. Serão punidos, na forma desta lei,
Os crimes resultantes da discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso aqui é uma abrangência geral da lei, que estudamos no artigo 1º, recorda? A lei não diz, mas a jurisprudência inclui que atos homofóbicos e transfóbicos são formas contemporâneas de racismo social. Importante. Então, de acordo com a lei, é isso aqui. De acordo com a jurisprudência, eu tenho isso. E a lei não se aplica para motivos de idade, ideologias políticas e a porofobia, que é a aversão aos pobres, que nós já estudamos. Olha que informação importante para sintetizar tudo que já estudamos até o presente momento. São crimes dolosos. Eu tenho uma necessidade de dolo, uma intenção em praticar o crime de racismo. Não se admite a forma culposa. Consequências jurídicas, penais. Eu tenho crimes inafiançáveis, imprescritíveis. Não cabe fiança. Não prescreve. Não há pena de detenção, há pena de reclusão por própria ordem, né, constitucional. Crime é racismo, né, racismo é crime, é imprescritível e a pena tem que ser de reclusão. É a ordem constitucional, né, o mandado constitucional de criminalização. São crimes de ação penal pública incondicionada. Já expliquei que eu não preciso colher a representação de ninguém, eu posso processar diretamente. O efeito da condenação não são automáticos. Nós vamos dar ainda os efeitos da condenação, quando a pessoa é condenada no crime de racismo. Mas os efeitos precisam ser expressamente, motivadamente declarados na sentença judicial, tá? Então não são automáticos. Nós vamos estudar quais são os efeitos posteriormente, mas já anota no seu caderno essa informação. Algumas bancas, eu acho sacanagem fazer isso, mas algumas cobram. É minoria, não se apavore, não se desespere. Eu trago para você uma informação complementar. Mas levar isso para a prova não é indispensável para a sua aprovação, tá? Inclusive, se é difícil para você, é difícil para todo mundo. Tranquilo? Você não pode errar no fácil, no intermediário. No difícil, muita gente erra. Então, tem banca que faz sacanagem, que cobra pena, eu acho um absurdo, cai pouco, mas tá aí uma dica para te ajudar. As penas possuem, via de regra, uma diferença de 2 anos. Ó, eu tenho pena de reclusão, sabemos, tudo é reclusão, né? Eu já vi questão de prova, que eu faço questões, porque meu objetivo aqui é te ajudar, eu faço questões e observei que tem prova, ó, se cair tem um crime da lei de racismo que aprende 6 anos. Peraí, pode estar errado. Sabemos aqui, na verdade isso aqui eu fiz um apanhado geral, eu quero que você confirme depois e diga se eu estou certo ou não, pode ser que tenha uma incoerência. Mas de um modo geral, o que eu observei analisando a lei, eu tenho uma diferença de 2 anos, eu não tenho pena de 6, e eu, inclusive eu coloquei aqui por amostragem alguns crimes, né, que entram nesses patamares, de 1 a 3 anos, 2 a 5, 3 a 5, 2 a 4, para te ajudar a memorizar. Então vale a pena copiar e você conferir posteriormente, tá bom? Isso aqui é uma informação a mais, é como se fosse um bônus para você, porque costumo dizer que eu sou o pai, eu sou o pai dos alunos. A partir desse momento, olha a quantidade de informações que estudamos até o presente momento. Agora, Florencio, nós vamos entrar nos crimes, sim. Agora que você vai entender o que é crime na lei de preconceito. Por enquanto foi informação geral, cai em prova, mas agora nós vamos entrar nos crimes em espécie, nos crimes que a lei de preconceito diz que é crime, né, de preconceito. Começando pelo artigo 2º-A, que nós já estudamos sobre ele. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena de 2 a 5 anos e multa. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Uma dica para te ajudar a memorizar. Isso cai muito em prova. Aumento de pena, diminuição, aumentada de metade. Peraí, concurso de 2 ou mais pessoas, 2? Então metade para cada um a pena. Tipo uma coisa que não tem nada a ver, mas vai te ajudar a memorizar, tá? Aumenta de metade porque tem 2 pessoas e cada um vai pegar um pouco, tá? Mas aumenta de metade para todo mundo. Só para te ajudar a memorizar. Metade, 2 pessoas, imagina uma pizza, cortou, virou metade, uma para cada. Só para te ajudar a memorizar, que eu usava aí dicas para memorizar as informações. A minha ideia aqui também é um pouco além da apenas leitura, a simples leitura da lei seca. Eu chamo a sua atenção que anteriormente, né, quando eu digo antes de 2023, existe uma discussão
que a lei de racismo, ela punia basicamente uma segregação, uma separação, algo assim, inclusive muito grave, né, pesado. Agora, se você observar, não basta apenas uma segregação, uma discriminação para caracterizar racismo. Uma injúria racial, você atingir a outra subjetiva de outra pessoa, mesmo que não seja no contexto de segregação, pode caracterizar sim como racismo, tá? Então, fique muito atento. Inclusive, eu quero que você anote no seu caderno, a gente passei, né, a injuriar alguém, ofendendo a sua dignidade e decoro. Falei que isso aqui, hoje em dia, não basta apenas... existem outras formas. Vamos deixar assim no seu caderno. Existem outras formas de caracterizar o racismo, não somente a segregação, separar as pessoas, o preconceito, mas também, né, ofender a dignidade ali da pessoa, o seu decoro, ofendendo a sua honra subjetiva, certo? Por elementos relacionados à raça, cor, etnia e procedência nacional. Então essa ofensa pode ser caracterizada racismo de acordo com essa alteração de 2023. Eu quero que você anote no seu caderno também que existe o chamado direito penal simbólico, certo? Que, se você observar, na minha visão, claro, como um cidadão, tá? Como professor, olha só. Na minha visão, uma pessoa, em alguns casos, ela não entrar num restaurante porque ela é de procedência determinada estado. Ó, você não entra no meu supermercado, ou você não é atendido aqui no salão porque você tem determinada cor específica que eu não atendo. Eu acho uma conduta, inclusive, um pouco mais pesada do que essa alteração. Mas por meio do direito penal simbólico, eu tenho uma vontade do legislador incluir uma pena, inclusive, muito severa para essa conduta. Certo? Eu estou falando aqui de proporcionalidade na aplicação do direito penal. Então acompanha comigo na tela que nós vamos retomar o assunto. Então, superada essa etapa, mostrado para você essa nova inclusão, nós vamos avançar no próximo crime. E o próximo crime é aquele previsto no artigo 3º da lei. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como concessionária de serviço público, tá? Isso aqui é mais direito administrativo, que é administração direta, indireta. Não vou aprofundar muito sobre isso, mas direta. Vamos imaginar ali, né, o próprio Estado, a indireta, uma autarquia, uma fundação, né, e concessionária de serviço público. Reclusão de 2 a 5 anos. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Fala, olha, não vou promover você em virtude que você é determinada religião. Aqui eu só admito o evangélico como chefe, católico não pode. Isso não tem nada a ver com competência, né? Então pode se caracterizar também, conforme o caso, no crime de racismo. Vamos lá. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Primeiro falamos sobre empresa pública, né? Empresa pública, a sociedade de economia mista, que é da administração pública indireta, administração direta e concessionária de serviço público. E aí, será que empresa privada não entra? Negar ou obstar emprego em empresa privada. Reclusão de 2 a 5 anos. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, ou cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores, impedir a ascensão funcional do empregado, né, a promoção dele, obstar de outra forma o benefício profissional, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Imagina aí, determinado empregador diz o seguinte, ó, só pessoas de cor amarela vão ser promovidas, vão ganhar 10 salários mínimos. E quem for de outra cor vai ganhar 5. Aqui é a regra da minha empresa. O cara vai se responder criminalmente por isso. Tá? Olha só, equipamentos necessários. Imagina, não, quem tem determinada cor não precisa usar equipamento de segurança pessoal, né? Aquele IPI, né? De proteção individual, posso subir sem capacete, pode enquadrar também, conforme o caso, nesta lei.
Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial. Recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-lhe a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Senhores, mas claro que é uma interpretação pessoal minha, eu acredito que essa conduta é muito mais grave do que a injúria. Imagina, você não vai entrar no meu estabelecimento, olha o constrangimento, você não vai entrar no meu estabelecimento porque eu não vou te servir aqui também porque você tem determinada cor. Para mim é uma situação muito mais grave que o próprio xingamento. Lembrando que, como estudamos na injúria racial, é um xingamento, basicamente atingir a um subjetivo, xingar uma pessoa. Claro que é grave, mas apenas de 2 a 5 anos. Lembra que eu comentei sobre o direito penal simbólico? Agora é essa situação. O cara recusa impedir alguém a acessar estabelecimento. Reclusão de 1 a 3 anos, a pena mais baixa, né? Aqui eu tenho de 2 a 5 e nesta conduta de 1 a 3, né? Direito penal simbólico, mais uma vez aí, sendo demonstrado na prática. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público, privado, de qualquer grau. Reclusão de 3 a 5 anos. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Cai muito em prova, agravada de 1/3. Uma dica. É fácil memorizar isso. Imagina aí, estabelecimento estudantil, ensino público, privado, é mais idade estudantil, né? Um aluno que estuda, um aluno mais jovem. Aí você imagina aí que esse público, essa escola, o crime foi praticado contra um menor de 18 anos. A pena vai ser agravada de 1/3. Então, o que a sua banca pode fazer? Ela pode colocar que a pena vai ser agravada de 1/3 em outro crime. Por exemplo, recusar a entrar no estabelecimento comercial ou atender um menor de 18 anos, que é o crime que a gente estudou no item anterior. Mas ele não tem essa causa de aumento de pena. Essa pena vai ser agravada de 1/3. Aqui fica mais fácil de memorizar. Você vai lembrar de aluno, estabelecimento de estudo, né, de ensino, 18 anos. Mais fácil de memorizar, né? Olha o bizu federal aí, em alta. Vamos para mais um crime. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, qualquer estabelecimento similar. Tranquilo, né? Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, qualquer estabelecimento similar. Vamos imaginar um exemplo que já sabemos, aqui inclusive tem previsão constitucional agora, na verdade constitucional, jurisprudencial. Legal, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, certo? Imaginar, no hotel, falar, olha, infelizmente eu não posso aceitar você aqui porque você é do Nordeste. Aqui eu não aceito pessoas do Nordeste no hotel, um exemplo. Outro exemplo, você não vai poder entrar no meu hotel, ficar hospedado, porque você é de determinada religião. Estou vendo aí pelas suas vestes que você possivelmente é católico e aqui eu sou admito evangélico. Outro exemplo, agora jurisprudencial, que sabemos que condutas homofóbicas, né? Olha, eu vejo que vocês dois estão aqui, vocês não são amigos, é um casal, né? Uma união homoafetiva, e por ser 2 homens eu não aceito aqui no meu estabelecimento, tá? Então essa conduta pode ser caracterizada como racismo, tá? Olha a jurisprudência tipificando condutas que na prática podem acontecer e pode configurar sim um crime de racismo. Olha aí, impedir o acesso ou recusar o atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Outro crime, artigo 8º. Artigo 9º, impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões, cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem no estabelecimento com as mesmas finalidades. Eu chamo a sua atenção que o legislador, ele não esgotou as possibilidades. Falou salão, barbearia, casa de massagem, ou, olha, acompanha comigo, ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Eu quero que você puxe uma seta no seu caderno. Esse aqui é um exemplo de interpretação analógica. O legislador ele menciona alguns exemplos, ele encerra de forma genérica e o intérprete, o aplicador da lei, ele pode enquadrar outros casos. Espera aí, não é salão de cabeleireiro, não é barbearia, não é casa de massagem, mas eu entendo que é um estabelecimento com a mesma finalidade,
que aconteceu num caso real e eu posso caracterizar crime de racismo. Aí a vítima não, o autor do crime, o advogado, peraí, não está no artigo. Doutor, excelência, não é o artigo 10, não tem esse caso específico, aconteceu o crime, mas o legislador, ele deixou essa abertura para o aplicador da lei, extremamente possível, tá? Admitido, inclusive a interpretação analógica, ela é admitida sim, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, eu vou fazer uma contextualização, uma revisão sobre analogia e interpretação analógica, fazendo uma menção ao artigo 10 para você não errar em prova, que também pode cair na sua prova aí de direito penal. Eu também sou professor de direito penal, me obrigação a explicar isso. Enfim, aguardo você no próximo bloco. Até breve.